E aí galera, tudo bem? Meu nome é Eric, sou pernambucano, tenho 28 anos e moro aqui na Irlanda já faz 3 anos. E eu poderia começar contando um pouco da minha história. Eu acho que com 15 anos, eu descobri o que era intercâmbio, morar fora. Eu estava lendo um jornal e eu vi que alguns brasileiros moravam fora e daí surgiu aquela vontade de tipo, eu também quero fazer isso. Foi daí que eu descobri que era o que eu queria para minha vida. Só que eu era muito pobre, muito humilde, né? Minha mãe tinha 6 filhos, então assim, minha família era bem humilde. E aquele sonho não era possível para mim. Então eu comecei a colocar aquela ideia na minha cabeça para o futuro. Depois que eu terminasse o ensino médio e tudo mais, os anos foram passando, eu fui bolando vários planos, só que não aconteceu por conta de condições financeiras. Até que em um determinado momento, tinha terminado o ensino médio, tinha feito vestibular, tinha passado na prova de vestibular, tinha ganhado 99% do vestibular, estava pagando 1%, que era uma taxa administrativa. Eu me matriculei em Relações Internacionais, para ir nesse segmento de morar fora. Como é um curso não tão popular, na minha região não tinha aluno suficiente, então a faculdade fechou a turma porque não tinha aluno suficiente. Então eles falaram, olha, para você não perder sua bolsa, você tem o direito de se matricular em outro curso. Eu falei, qual curso tem a ver com Relações Internacionais? Aí eu pesquisei na internet e eu vi que Direito tinha uma banca de Relações Internacionais. Aí fui lá e migrei para Direito. Fiz o primeiro período de Direito, fiz o segundo período de Direito, fui aprovado todas as matérias, estava me destacando bem. Só que eu estava indo para o terceiro período, estava na refeitório com alguns amigos e eles falaram para mim, eu quero ser advogado, eu quero ser isso e aquilo outro, tal, mas aquela área não era o que eu queria. Então eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para os meus próximos 5 anos? E daí eu falei, eu tenho que trancar esse curso e seguir meu sonho de fazer intercâmbio, morar fora. E daí eu tranquei minha faculdade e falei, agora eu vou focar em meu sonho em fazer intercâmbio, morar fora. Eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada, só tinha uma ideia. Então daí eu tinha um dinheiro na minha conta, eu acho que eram uns R$500. E daí eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir nesse meu sonho. Só que para fazer o intercâmbio naquela época era 30 mil tudo. Aí eu falei, eu preciso arrumar um trabalho fixo. Aí daí nessa época eu não tinha trabalho, eu comecei, peguei esses R$500 e falei, desde sempre eu trabalhei muito, desde muito novo eu trabalhei em todo lugar, na rua, na feira, na praia. Eu falei, eu vou investir esses R$500 em uma coisa que dê dinheiro. Então eu peguei os R$500, comprei vários colchões de infláveis no supermercado e comecei a alugar na praia, porque na região onde eu morava, de Jabotão dos Guararapes, era muito comum você ter muitos colchões de praia na praia, boia, coisa de criança, né? Eu peguei 10 colchões lá, comprei os colchões, botei um guarda-sol lá e fiquei lá alugando no final de semana. E no final de semana eu ganhava dinheiro, e no final de semana que não ganhava. Eu tava percebendo que não era o suficiente. Mas eu falei, se eu quero seguir o meu sonho, eu tenho que começar a pagar o meu intercâmbio. Era muito comum a prática de você fechar o intercâmbio e pagando parceladamente até quando você fosse viajar. Então eu falei, eu quero viajar daqui a 2 anos. Aí eu comecei a pagar todo mês um valorzinho X. Depois de 6 meses, eu arrumei vários trabalhos, trabalhei na CA, pizzaria, loja, fazia troca de produtos na feira do troca local da minha cidade. E depois de 6 meses eu tinha pago quase R$5.000 do intercâmbio. Quando foi no final do ano, em dezembro, eu me lembro como hoje, próximo ao Natal, me adicionaram um grupo de WhatsApp, tinha 400 pessoas. Aí eu falei, deve ser algum fake, alguma coisa. Quando eu vi lá, tinha o nome Lesados da For You Study, que era a empresa que me deu o golpe de intercâmbio, né? Não só em mim, mais de 400 pessoas. E eu não estava acreditando, eu estava no meio do meu trabalho lá, me dedicando, já perto de receber meu salário para pagar mais uma parcela do intercâmbio. E tava muitas pessoas falando lá, chorando, dizendo que perdeu não sei quantos mil, que ia comprar passagem aérea, pagar de intercâmbio e tudo mais. E eu falei, se já era difícil para mim fazer intercâmbio, né? Que tipo, eu tive que passar a vida toda planejando isso, para agora começar a fazer. E quando eu tava finalmente pagando o meu intercâmbio, eu levei um golpe. Tipo, a vida dizendo assim, Eric, isso aqui não é pra você, então vai pra outra coisa. Aí dali eu fiquei totalmente isolado, triste, eu nem consegui contar pra minha família, pros meus amigos, porque eu tava tão envergonhado, tipo, ter levado um golpe, sabe? Tipo, eu tava falando pra todo mundo que ia fazer intercâmbio, todo mundo falando, não, cara, isso é muito caro, aprende inglês aqui e tudo mais. Aí daí eu realmente achei que o meu sonho tinha sido ceifado, né? Tinha tudo acabado. Depois de 30 dias, as escolas aqui da Irlanda, as escolas conceituadas aqui, começaram a fazer sorteio de bolsas de intercâmbio, uma bolsa para ajudar as pessoas que tinham levado esse golpe. E eu falei, poxa, as pessoas perderam tanto dinheiro, né? Pagaram todo o intercâmbio, compraram euros com a escola, compraram passagem aérea. Será que eu ia ganhar uma bolsa dessa? Mas eu tinha esperança ainda, né? Então eu fui lá, mandei minha história, mandei um e-mail, escrevi e-mail totalmente troncho, um monte de erro ortográfico, porque tava chorando, escrevendo e tal. E eles pediam para você contar um pouco da sua história, se você pudesse também gravar um vídeo também. Mandei meu e-mail lá contando a minha história, mandei todos os comprovantes de pagamento. Gravei 2 vídeos no Instagram falando minha história lá, comecei a me emocionar, chorei bastante. Ainda tentei fazer uma ação na internet para movimentar o pessoal, para me marcar na publicação, mas a empresa falou, olha, Eric,
para você ganhar a bolsa, é a sua história que tem que nos emocionar. Eu sei que todos perderam a bolsa, todos merecem ganhar, mas vamos escolher um. Então, assim, essa ação de marcar você não muda os requisitos da qualificação. Falei, desculpa, eu estava querendo mostrar o máximo que eu merecia a bolsa também e tal. E daí eu estava com um pouco pé atrás, porque eu estava participando, mas fiz mais do que devia, né? E depois de mais 30 dias, eles deram o anúncio que não só uma pessoa tinha ganho na bolsa, mas 2 pessoas tinham ganho na bolsa. Então eles deram, de vez de dar uma bolsa para ajudar uma pessoa, deram 2 bolsas, uma para mim e outra para o outro rapaz que é o meu amigo hoje, Luciana. E daí eles falaram, olha, mas tem uma coisa, a bolsa de vocês no início do curso era para Dublin, só que agora mudou, é para uma cidade chamada Athlone, nós estamos iniciando o intercâmbio para lá, você quer ir para lá? Eu falei, olha, se for na Irlanda, eu quero. Então eu falei, topo sim, onde for na Irlanda eu quero ir. Aí a gente falou, pronto, nós conseguimos a bolsa, né? Não só eu, quanto outro rapaz também ganhou a bolsa. Só que quando eu ganhei a bolsa, que foi mais ou menos de janeiro para fevereiro, em março começou a pandemia. Então, se pra mim ter levado o golpe já era difícil, ter ganhado a bolsa parecia a realização de um sonho, que tudo tinha voltado ao normal, chegou a pandemia, era novamente a vida dizendo, Eric, isso aqui não é pra você. Quantas vezes eu vou falar pra você que isso não é pra você? Intercâmbio não é pra você. E naquele momento eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a ficar muito triste e comecei a mandar mensagem para a empresa de intercâmbio falando, olha, a pandemia chegou, não sei o que vai acontecer. Ele falou, olha, Eric, se nós continuarmos aqui trabalhando como intercâmbio até o final da pandemia, a sua vaga dessa bolsa está garantida, então fique tranquilo. Continue focando aprendendo seu inglês, economizando dinheiro, guardando dinheiro. Quando abrir as portas novamente da Irlanda, você vai. A gente achou que seria 6 meses, 8 meses, 1 ano. Aí passou 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, até que a Irlanda se reabriu. Mas nesse tempo, eu me lembro que eu estava sem dinheiro, né? Eu tinha lavado o golpe, né? E nessa época eu acho que eu estava com R$1.200 na minha conta por volta disso, porque eu tinha recebido o último salário de dezembro. E daí eu falei, eu preciso ainda juntar dinheiro para comprovação financeira, que na época era 3.000 euros, passagem aérea e tudo mais. E eu falei, como eu vou fazer isso? E estava na pandemia, mas eu falei, eu tenho que aproveitar esse momento da pandemia agora para fazer dinheiro. Então, nessa época eu trabalhava na CA. A CA começou um projeto de vendas online, que você trabalhava de casa, vendendo alguns produtos para loja online. Eu trabalhei como projeto piloto, então assim, eu me dei muito bem em relação a isso. Então eu trabalhava na CA, de casa e às vezes na loja. Eu também ia pro troca vender produto, comprava tipo umas garrafas, vendia na troca, comprava uma bicicleta, vendia na troca, comprava pares de roupa, vendia. Sempre fazia toda a oportunidade que eu tinha de fazer negócio, eu fazia. Pra praia vender picolé, amendoim, alugar boy. Então assim, eu não queria ficar parado. Eu falei, tem que aproveitar esse momento. Então cada euro que eu juntava, eu deixava pro intercâmbio. Então daí eu comecei o canal no YouTube também, gravando um vídeo falando todo o meu começo, gravando minha história desde o começo, quando eu comecei sem dinheiro até conseguir a bolsa, perder e tudo mais, durante a pandemia, como eu tava fazendo. E daí fui batalhando esses 2 anos, né, chorando muito, muitas pessoas morrendo com medo não só de perder o meu sonho, mas pra alguém da minha família também. E daí chegou finalmente, novembro de 2000, começou a abrir a Irlanda em setembro de 2021. Em novembro de 2021, a escola falou, olha, Eric, nós temos liberação já para abrir novamente os alunos voltar para a Irlanda, e você quer vir quando? Eu falei, quando a Irlanda abrir. Então acho que mais ou menos em julho a gente estava falando sobre isso. Aí quando foi em novembro, a gente comprou a passagem aérea e veio para a Irlanda. Aí assim, foi o meu primeiro voo internacional, né, para fora do Brasil. Eu não tinha muita roupa na época, eu morava em Pernambuco, então lá é muito quente, 30, 35 graus, eu trouxe um monte de roupa, achando que era tipo, as roupas mais frias que eu tinha era um moletomzinho fino que eu tinha. Quando eu peguei o voo, não consegui dormir, tão nervoso que eu tava, tão ansioso, né, tipo, eufórico e tal. Quando eu cheguei em Paris, saiu da conexão, o vento frio me deu um choque térmico, eu fiquei lá, assim, tremendo, coloquei todas as roupas que eu podia em cima de mim pra poder me cobrir. Aí daí eu cheguei em Paris, fui pro aeroporto de Dublin lá, aquele choque térmico novamente tava, acho que 2 graus na época, eu saí de Recife, tava, acho que 30, 35 graus, porque novembro é basicamente o início do verão no Brasil, né, dezembro ali. Cheguei na Irlanda, tipo, muito frio e tal, foi uma experiência gigantesca, né. Fui pra uma cidade que ninguém conhecia, não tinha vídeo falando sobre a cidade, uma cidade realmente nova. E dali a gente ficou lá, chegou lá e foi tudo muito novo, a gente quase não conseguiu dormir os primeiros dias. Aí a gente começou a conhecer a cidade, explorar, conhecer os brasileiros que moravam lá, que trabalhavam em fábrica de carne lá na Irlanda. E eles nos ajudaram no começo a arrumar meu primeiro emprego, aí fiz meu primeiro intercâmbio lá em Athlone, fiz meu segundo intercâmbio. E quando estava indo para o terceiro intercâmbio, que era a questão, né, que estava pensando no Brasil. Eu não quero ir só para a Irlanda. Quando eu saí do Brasil, eu me despedi da minha família, falei, mãe, provavelmente eu vou passar os próximos anos fora do Brasil. Os próximos 3, 4 anos. Eu tenho certeza disso. Eu falei pra ela, eu só volto de lá quando tiver certeza que eu vou ficar na Irlanda. Então,
No meu terceiro intercâmbio eu estava muito na dúvida tipo assim, o caminho eu ia seguir, mas estava me preparando para seguir o próximo caminho, se era faculdade ou era visto de trabalho. Só que como eu morava em uma cidade pequena, visto de trabalho era muito difícil ter informação e acesso sobre isso. Mas sempre seguia vídeo no YouTube, podcast do Boulder Podcast, que inclusive foi um dos canais que me inspirou a achar essa área no trabalho, na área de home care. Então, de lá descobri a área de home care, que estavam contratando pessoas que tinham inglês ali intermediário, que tinha facilidade de lidar com pessoas e queriam trabalhar na área de home care. E estavam contratando essa de pessoas que eles estavam oferecendo um curso para as pessoas, que antes, no começo aqui em home care na Irlanda, você precisava ter um curso, qualificação para trabalhar na área de home care. E depois eles falaram que eles ofereciam um curso se você estivesse disposto a fazer uma entrevista, e daí entrei tudo a Deus, me preparei, fui lá no YouTube, escrevi várias pessoas que trabalhavam nessa área, e daí eu me preparei para a entrevista, fui lá, passei, não acreditei, e assim, qual era a minha ideia? Porque assim, eu não sabia se a empresa oferecia o visto de trabalho ou não. Eu queria entrar na área para ter experiência, para depois no futuro buscar uma empresa que oferecesse visto de trabalho. Então fui lá, fiz a entrevista, quando estava no processo, lá um rapaz da China, ele perguntou, você oferece visto de trabalho? Porque a gente precisa de visto de trabalho e tal. Ele falou, olha, eu não sei porque a gente geralmente contrata só europeu e irlandês, mas eu vou procurar saber e informo para vocês. Uma semana depois ela informou que a empresa oferecia sim visto de trabalho e que teria no mínimo ter que estar na empresa no mínimo 3 meses para poder conseguir visto de trabalho, né? Falou, olha, oferece visto de trabalho, tem que estar 3 meses aqui, então vou dar o meu máximo, vou estudar, vou fazer o curso e tudo mais. Aí comecei a trabalhar, fazer curso na área, que você precisa fazer para entrar na área, depois comecei a trabalhar. E nesse período eu estava começando na empresa, eu conheci a Kate também, que é a minha namorada, né? Norte-irlandesa. E daí ela começou a me acompanhar desde o começo lá de Athlone, né? Morando lá e tal, eu comecei a trabalhar. Chegou um período que eu estava conversando com o gerente geral da empresa, falando sobre visto de trabalho, e ele falou que, olha, Eric, eu gosto muito do seu trabalho, você é um ótimo profissional, só que a cidade onde você mora, que é o interior, o Athlone, não tem cliente suficiente para te oferecer o visto de trabalho full-time. A gente precisa te oferecer o tanto de horas, nós já temos muito funcionário lá, tal, tudo mais. Aí eu falei, poxa, velho, tipo, tudo estava dando certo, agora não tá dando mais certo. Eu falei, olha, mas eu tô disponível a mudar para qualquer cidade, se você puder me oferecer um visto. Se você puder me oferecer um visto em Galway, Dublin, Limerick, eu tô disposto a mudar de cidade se for necessário. Ele falou, olha, eu vou pesquisar aqui, ver aqui com o escritório e ver se tem oportunidade. Depois de um mês ele me retornou falando, olha, nós temos essa oportunidade, se você mudar para Dublin, a gente aplica para o seu visto de trabalho. Então, eu estava numa situação que eu estava já confortável na cidade pequena, que a gente criou uma comunidade lá, conhecia todo mundo, era basicamente amizade, sabe? Tipo, bem diferente aqui de Dublin. E daí era a decisão, tipo, sair desse conforto para continuar aqui na Irlanda ou ficar aqui e tentar alguma outra coisa que não tenho certeza. Então eu falei, se eu quero ficar na Irlanda, tem que buscar a minha melhora. Então daí eu peguei e migrei, né, de Athlone, fui para Dublin e aí comecei tudo zero. Novo ciclo de amizade, conhecer a cidade novamente, saber como tudo funciona. Então assim, aqui a gente não tem muita estabilidade de tipo ter de zona de conforto. Até você realmente comprar a sua casa, ter seu próprio lar, vai ser sempre constante mudança de casa, trabalho, ciclo social, entre outras coisas. E daí eu mudei para Dublin, né? Tudo mais isso. E aí comecei a vida aqui em Dublin, né? Trabalhando na área de home care também, com novos pacientes. E tipo assim, eu falo para você, hoje eu me vendo após 3 anos de Irlanda, né? Se lá no começo, quando eu pensei em fazer intercâmbio, tivesse desistido daquela ideia que era o meu sonho, estava no meu coração de fazer isso, hoje eu não estaria onde eu estou. Estou aqui na Irlanda há 3 anos, tenho visto de trabalho, já faz 6 meses. Em breve aí provavelmente estou casando, saindo da Irlanda, indo para a Irlanda do Norte. E assim, eu acho que Deus me colocou no caminho certo, sabe? Porque tipo, no momento que eu estava procurando de trabalho, eu estava passando por um momento muito difícil, porque quando você faz intercâmbio aqui, você passa por aquela fase psicológica de você ficar sobrecarregado de tipo, o que eu vou fazer agora, qual é o próximo passo, sabe? Tipo, você tem o primeiro intercâmbio, o segundo e o terceiro. Depois de 2 anos, você não tem mais possibilidade. Ou é faculdade, ou é visto de trabalho. Mas para faculdade, você precisa ter o inglês suficiente, precisa ter o dinheiro para pagar a faculdade. Visto de trabalho, muitas vezes tem que ter qualificações ou não, dependendo da área. Hoje tem muito mais oportunidade de visto de trabalho do que antes. Mas assim, naquele momento era um momento muito difícil, estava tendo bastante crise psicológica e tal. Quando eu encontrei minha namorada, tipo, que daí a Irlanda, que só era um lugar que eu estava tentando criar raízes, passou realmente a ser minha casa. Nesse último ano, eu realmente tive uma boa imersão na cultura irlandesa, conheci a cultura, casamentos, festas, rotinas, realmente se sentir em casa, poder entender um pouco mais. Porque assim, por exemplo, quando você mora aqui em Dublin, geralmente você sempre viaja para fora da Irlanda, sabe? Tipo, Portugal, França, mas você geralmente não conhece muito o interior da Irlanda. Porque você não tem carro para dirigir ou para ter mais imersão. E tendo um relacionamento aqui, local, tipo, você tem muito mais imersão em relação a isso. Então, o meu inglês melhorou muito, minha
confiança em relação a tudo também, a sensação de estar em casa também. Então, acho que a minha namorada foi, tipo, 90% essencial na minha vida para hoje estar onde eu tô e, tipo, conseguir chegar onde eu tô e conseguir chegar nos meus próximos planos, né? E é mais ou menos isso. Caraca, velho. Não preciso nem falar nada, só foi o seguinte, deixa uma mensagem pro pessoal que tá pensando em fazer intercâmbio. Qual a mensagem seria? A mensagem que eu poderia deixar para quem quer fazer intercâmbio é o seguinte: se fazer intercâmbio realmente é o seu sonho, se é o que você quer, se você tem no seu coração que é o que você quer, siga os seus sonhos. Muitas vezes você não tem apoio da sua família, dos seus amigos, porque eles não têm a visão de mundo que você tem, o que é que você quer chegar. Mas você sabe o que você quer. Esteja constantemente consumindo conteúdo sobre intercâmbio, sobre viagem, se impulsionando a isso, porque eu falo sempre para meus amigos, vai chegar um momento do seu intercâmbio, se você está perto de viajar, que a vida vai te provar se é isso que você quer mesmo, vai te dar uma oferta muito, muito boa, muito irrecusável, próximo a você fazer intercâmbio, para você ver se realmente é o que você quer. E quando chegar aqui não vai ser fácil, vai ser você manter o foco no que você quer, no seu objetivo, se é só vir fazer intercâmbio para aprender inglês, se é só para viajar, se é para ficar aqui, criar raízes, morar e tipo, ter o seu passaporte europeu e poder, enfim, ter sua estabilidade financeira, ajudar a sua família, como também era o meu objetivo, né, ajudar a minha família, aprender inglês, morar fora e tudo mais. Então, assim, foque no que você quer, só consuma conteúdo em relação a isso e continue firme. Eu acho que se você acreditar em você mesmo e todo dia fizer 1%, não tem como não dar errado. Outra coisa, o seu sonho tem que ser sempre a sua primeira opção. Não pode existir duas opções, por exemplo, eu quero fazer concurso público e a segunda opção é fazer intercâmbio. Você nunca vai fazer intercâmbio se isso acontecer. Se o seu plano for fazer intercâmbio, vai ser fazer intercâmbio. Então, se na sua cabeça não tem outra opção, tipo, fazer outra coisa, não, é só intercâmbio. Não quero fazer mais nada da minha vida, é só isso. Se você colocar isso como meta, você vai realizar. Só esperar o tempo correto. Depois que eu servir de trabalho, a sua vida um pouco muda. Quando eu morava em Atron, eu fazia consultoria, ajudava o pessoal a chegar lá em Atron, recebia, ajudava com documentação, tinha um canal no YouTube e tudo mais. Depois que eu servi de trabalho, a minha vida era só intercâmbio. Eu falei, agora eu preciso mudar o foco do meu ciclo social. Eu preciso focar em vida aqui, casa, relacionamento e tudo mais. Então eu falei, vou desativar meu YouTube. Muitas pessoas falam, por que vai desativar? Porque assim, chega um momento da sua vida que você tem que mudar de ciclo. Então realmente desativei o meu canal de YouTube e o meu Instagram eu privei. Só que agora eu abri um outro Instagram com a minha namorada, que é a nossa página agora compartilhada, né, do nosso relacionamento. Se chama Romance Sem Fronteiras. Romance Sem Fronteira é o nosso Instagram, a gente conta um pouco da nossa história, desde o comecinho, como a gente começou a namorar, como foi o pedido, como a gente conta a nossa história, como a gente se conheceu, né, como a gente acha que Deus nos uniu e tudo mais. E vocês vão gostar muito da nossa página, minha namorada dela é gringa, mas ela fala português fluentemente, então assim, vai ser bacana. É uma página bem legal. Pode me seguir lá, eu posso responder todas as perguntas, tirar dúvidas, e é isso. É isso, cara.